Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Por aqui tá tudo ótimo. Hoje é dia 18 de janeiro e eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tô simplesmente obcecada com os livros que eu tô lendo. Eu provavelmente devo estar parecendo a Bruxa de Blair com essa iluminação, mas é a vida, vamos superar. Gente, no último vídeo que eu postei, eu falei que queria sobre os livros que eu queria ler. E daí eu já engatei, peguei o que eu mais, assim, tava com vontade de ler, porque é um livro que eu tinha certeza que eu ia gostar, e aí eu expliquei algumas razões lá por eu ter começado ele e ter parado, mas não foi um abandono, mesmo porque eu só li, sei lá, umas 10, 20 páginas, mas eu senti que não era o momento, então eu não insisti. E eu tô falando de A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, ainda não sei como é que fala o nome dela. Gente, eu comecei a ler esse livro praticamente no dia que eu postei aquele vídeo e eu tô obcecada, gente. Esse livro tem, sei lá, 350, 450 páginas e eu tô na página 350. Porque eu simplesmente não consigo parar de ler ele de jeito nenhum. Ó, só falta isso aqui pra eu terminar. Gente, que livro maravilhoso. É um livro que eu não sinto nem que eu tenho cacife para falar sobre ele, de tão maravilhoso que ele é. E eu tô gravando nessa iluminação horrível com essa bagunça da minha mesa porque eu precisava falar desse livro com alguém. E como eu não tenho com quem falar, eu vim gravar aqui falando com vocês. Gente, aqui quando à medida que eu vou lendo esse livro, eu vou tendo certeza de que eu não tenho competência para escrever um livro um dia, porque esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro livro que ela escreveu. Eu já li outro livro dela, que foi o Violeta, que eu amei, assim, foi um livro que eu fiquei completamente imersa na história. Foi uma história que me prendeu, uma história rica, bonita, envolvente. Eu já vi algumas pessoas falando que não gostam da escrita da Isabel Allende porque, não sei, dizem que ela divaga, que ela não sei o quê, que a história não anda. Gente, pra mim é totalmente o contrário. Eu não consigo parar porque é tanta riqueza, são tantos personagens e ela escreve tão bem. E o que eu fico mais impressionada é que aqui tem tantos personagens e ela não se perde, ela não abandona os personagens. A gente fica na expectativa do que tá acontecendo, do que vai acontecer com aquela pessoa, porque ela realmente ela não abandona o personagem. E ela consegue dar riqueza para todos eles, sabe? Não tem nenhum personagem que a gente fica assim, ai meu Deus. Não, ela tem competência para falar sobre todos eles, fala bem, são todos personagens assim, incríveis, envolventes, com suas, com suas peculiaridades. Então, assim, livrão, assim, da melhor qualidade possível, sabe? Enquanto eu lia ele, eu lembrava muito do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. É um livro, assim, pelo qual eu sou apaixonada. Eu li ele há muitos anos e eu sou apaixonada pelo Gabriel Garcia Marques. Eu li dele também O Amor nos Tempos do Cólera. Então, assim, os latinos são incríveis e têm uma competência fenomenal para escrever belas histórias. Meu Deus, eu tô obcecada com esse livro aqui, com certeza vai ser um favorito de 2026, sem sombra de dúvida. Vai ser o primeiro, né? Eu espero de muitos, porque eu tenho certeza que esse livro aqui não tem como, gente. Faltam menos de 150 páginas para eu terminar. E eu tenho certeza, não tem como. Não tem como eu mudar minha opinião e, tipo assim, desgostar desse livro, sabe? Não tem como. Livro incrivelmente maravilhoso. Eu tô obcecada. E outro livro que eu tô lendo é A Casa, Como Vender uma Casa Assombrada, do... Eu não sei falar o nome desse homem, toda vez que eu vou ler o nome dele eu só leio Grand Prix, que é aquele negócio de Fórmula 1. Gente, aqui nós temos um livro de suspense barra terror, se eu não tô enganada, é isso, porque assim, a gente fica... Tem um suspense aqui e tem um terror, e eu tenho pavor, assim, um certo pavor de boneco, sabe? Eu não durmo num quarto que tiver uma boneca, eu jogo ela lá fora, tranco a porta e vou dormir. E aqui o terror, o horror é isso, sabe? São bonecos de fantoche que assombram uma casa. A protagonista é a Louise. A Louise, ela é uma mulher já, assim, já adulta, né? Tem uma filha de 5 anos e aí acontece um acidente com os pais dela e eles acabam falecendo. Gente, isso não é spoiler, tá? Tá na sinopse do livro.
e aí eles acabam falecendo e ela tem alguns problemas assim com esses pais por alguns rancores do passado em relação ao irmão dela, o Mark, né, que ela considera assim que sempre foi muito favorecido dentro da família, enquanto ela tinha que trabalhar igual uma condenada e ele ganhava tudo de mão beijada. Então, a partir do momento que esses pais falecem, ela volta lá para onde ela morava, né? Volta para esse passado. E aí ela tem que lidar com esse irmão que ela considera problemático e eles têm que de alguma forma vender a casa, né, para, vamos dizer, dividir ali a herança da família entre os dois. Só que eles acabam descobrindo que essa casa tem os mistérios que eles não conseguem enfrentar. Então, gente, é um negócio assim pavoroso, sabe? Tiveram uns momentos assim, para quem tem medo de boneco, de palhaço, essas coisas, é um terror. Que é o meu caso. É um livro que eu tô gostando muito, eu também já tô quase terminando ele, eu já tô quase em 70% da história e eu tô muito, 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 muito envolvida. O capítulo 27, que foi o último que eu li, é tenebroso, acontece um negócio assim de que você fica assim se revirando na cadeira enquanto você lê. Terrível, terrível, terrível. Mas eu tô amando, tá? Terrível é no bom sentido. E o outro livro que eu tô lendo é esse daqui, que tá fazendo eu me sentir a pessoa mais burra do universo, que é Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Gente, esse livro tá me fazendo eu sentir que eu sou tão incompetente, tão burra em relação a tanta coisa, mas é a vida, né? Eu tô gostando muito, eu já tô quase terminando ele também. É um livro assim que eu não sei. É muito bom, mas parece assim que eu não tenho bagagem o suficiente para ler ele. Parece que eu não sei, me falta conhecimento para entender algumas coisas sobre as quais ele está falando aqui. Então, enquanto eu leio ele, eu me sinto assim meio burra mesmo, sabe? Eu fico assim, meu Deus do céu, o que é que eu quero ficar lendo sobre física quântica, sobre o Sol, sobre o Big Bang, sendo que eu não. A maioria das coisas que ele tá falando aqui, buracos negros, viagem no tempo. Gente, eu não. Sabe? Mas é muito bom, o livro é incrível. Tô aprendendo algumas coisas, mas eu sinto que algumas coisas sobre as quais ele tá falando necessitava de um conhecimento prévio, sabe? Que eu não tenho. Então eu acho que eu tô perdendo algumas coisas do livro porque eu precisava ter esse conhecimento, mas não tenho. Mas é um livro que eu tô gostando muito mesmo, assim, muito bom, incrível. A escrita dele, apesar dele ser físico, é uma escrita muito boa, muito de fácil entendimento. Eu é que sou burra mesmo, entendeu? Então tá, depois eu volto para falar mais sobre esses livros que eu tô amando, os 3 livros que eu tô lendo. Eu já li 2 livros agora em janeiro que também assim foram incrivelmente maravilhosos e depois eu vou voltar aqui para falar deles com vocês, tá bom? Oi, gente, aparecendo aqui de uma forma mais decente, né? Eu não sirvo para gravar pra internet porque eu vejo que na internet você tem que estar sempre muito impecável, né? Maquiada, não sei o quê. Gente, eu não passo o dia maquiada, então assim, não faz nem sentido na minha cabeça eu ter que aparecer aqui toda vez arrumada. Eu quero ser o mais espontâneo possível e o meu mais espontâneo possível é estar como eu tô todos os dias. Com as roupas de todos os dias, enfim. Não sei nem porque eu tô explicando isso, mas é porque na internet eu sinto que você tem que explicar tudo. Hoje já é dia 20 de janeiro, aquele primeiro take que eu gravei dia 18 à noite, né? Então, eu queria só dizer que eu terminei de ler esse livro, Como Vender uma Casa Assombrada. Eu nunca vi ninguém falando desse livro, eu não sei porquê, mas eu tinha ele no meu Kindle e aí eu resolvi ler ele. Mas eu nunca vi ninguém falando desse livro na internet. Se você já leu, se você já viu alguém falando dele, por favor, comente aqui pra mim, para eu saber se você já leu, se você gostou, se você não gostou. Então, eu gostei, mas eu não amei. Foi um livro que me prendeu. Ele tem quase 500 páginas, é um livro bem grande, na verdade, né?
Eu gostei da história, eu achei que o autor consegue prender a gente, né? A gente curioso para saber o que vai acontecer. Eu não sei se eu fiquei decepcionada com o final, mas eu achei o final até bom. Então, assim, foi um livro meio confuso que me dividiu. Eu não odiei, mas eu também não amei. Eu gostei, eu achei que foi um bom passatempo, sim. Como eu disse, aqui nós temos a Louise, que é a protagonista, né? E ela tem o irmão dela, o Mark. E eles, depois do falecimento dos pais deles, eles precisam vender a casa para dividir os bens entre eles, né? Eles são só eles dois. Então, a gente vai descobrindo que eles não têm uma relação assim muito amigável, muito boa. Eles têm uns problemas do passado mal resolvidos. A Louise achava que os pais dela tratavam melhor o Mark e ela tinha que sempre lutar muito para conseguir as coisas, enquanto ele tinha tudo ali de mão beijada. Ele abandonou a faculdade, então, né, ela tem essa relação meio conturbada com esse irmão. E a assombração aqui, né, são fantoches, né? A mãe dela fazia fantoches, né? Trabalhava com isso. Então a casa é cheia desses bonecos. Eu não sei vocês, mas eu tenho pavor de bonecos. Não tem quem faça eu dormir em um quarto que tiver uma boneca dentro. Então eu tenho esse medo. E é isso. Não vou falar mais sobre esse livro, mas foi um livro que eu gostei. Eu acho que, para quem gosta de suspense, barra terror, é um livro que vai. Eu acho que vai te agradar. Não sei se vai ser um favorito, mas é um bom livro. Assim como ano passado eu li A Última Casa da Rua Needles, eu acho que é assim o nome do livro, que foi um livro que eu gostei. Ele tem um mistozinho assim de terror, mas tem mais um suspense. Então foi um livro também que eu gostei. Não foi um livro que eu amei, mas eu achei que ele foi sim um bom livro. Então é isso. E esse da Isabel Allende, vou ficar chamando assim, gente, não vou ficar, enfim. Eu não terminei ainda, porque dia 19, ontem, né, no caso, eu não li nada dele, fiquei o dia inteiro ocupada com outras coisas, então eu não li, mas hoje, agora já é meio-dia, então hoje de manhã, como eu mostrei pra vocês, eu li um pouco dele, então faltam agora menos de 100 páginas, eu li umas 50 páginas agora de manhã, faltam menos de 100 páginas para eu terminar, gente. Pelo amor de Deus, que livro maravilhoso! Para tudo que você está fazendo e vai ler esse livro. Porque ele é incrível. Esses dias eu vi alguém aqui no YouTube falando que não gostava muito da escrita da Isabel Allende porque, não sei, porque era lenta, porque não sei o quê. Eu não sei porque na internet a gente anda com tanta pressa para tudo, acostumada com vídeos curtos, então a nossa mente está meio atrofiada. Mas, gente, isso aqui é uma história tão rica, tão cheia de detalhes, tão cheia de personagens. Que livro maravilhoso. Com certeza, meu primeiro favorito de 2026 é esse daqui. E do Stephen Hawking, eu não li nada, nem ontem, nem hoje ainda. Mas falta pouquinho para eu terminar, faltam, sei lá, só isso aqui, ó. Falta só isso aqui, então não sei se eu termino ele hoje, porque hoje eu quero terminar A Casa dos Espíritos. E então, depois eu volto aqui para dar mais um parecer sobre vocês, como tem, o que eu vou achar do final de A Casa dos Espíritos e se eu vou terminar esse daqui ainda para esse vlog. Oi, gente. Eu terminei de ler A Casa dos Espíritos e eu tô muito emocionada. Agora são 5 da tarde, quando eu gravei o outro take. Era meio-dia, então só terminei de almoçar, sentei e fui ler. E eu tô muito emocionada mesmo. Enfim, tô apaixonada por esse livro. E quando eu terminei, a única coisa que eu conseguiria pensar era: meu Deus, que livro absurdo, que livro incrível, que livro lindo, que livro maravilhoso. E como eu vou sentir falta desses personagens, da Alba, da Blanca, da Clara, do Esteban Trueba, da Rosa Del Valle, de todos eles. É uma história muito rica, com muitos personagens, é uma jornada muito bonita mesmo e incrível. Se você nunca leu A Casa dos Espíritos ou se você já tentou e depois desistiu, continue, porque vale muito a pena. É um livro muito, 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 muito incrível. Eu não tenho palavras para descrever
como eu tô incrivelmente apaixonada por esse livro. Gente, que livro lindo, maravilhoso, perfeito. Favoritado, assim, muito, muito, muito mesmo, assim, favorito da vida. Com certeza. E no outro vídeo eu falei que iria chegar... Ai, gente, eu sou assim, choro por tudo. Mas aqui é um motivo sublime, assim. Chegou o meu livro Inquilina de Windfall Hall, enfim, vocês entenderam. E eu comprei esse livro aqui também, que tem essa capa tenebrosa, que eu acredito que foi feita com inteligência artificial, mas o que importa é a história. O Monge. Gente, eu não sei muito sobre esse livro, eu só sei que é um romance gótico, alguma coisa assim. Acho que foi o primeiro, se não um dos primeiros livros da literatura inglesa gótica. Então, é o tipo de livro que eu gosto muito. E eu comprei um outro livro aqui que acabou de chegar e eu vou abrir ele aqui com vocês. Eu nunca li nada dessa autora, então vai ser o primeiro. Vou botar meu microfone aqui do lado. Tcharam! É A Grande Solidão, da Christine Hanna. Eu ouço muito mesmo falar dessa mulher, muito mesmo, mas eu nunca li nada dela, então eu acho que chegou o momento. Esse ano, né? Não vai ser agora. Agora eu tenho tantos outros livros que eu preciso ler, principalmente aqueles que eu coloquei, que eu quero muito ler, né? Aqueles 13 lá, já li um. Eu espero muito que sejam, assim, eu julgo que são todos livros incríveis, não sei se vai ser, né? Mas assim, o primeiro já me deu uma grande empolgação para continuar aquela lista. E quando eu não terminei de ler o do Stephen Hawking, né? Esse aqui daqui. Não terminei, e para esse vídeo, que já tá bem grande, não ficar maior ainda, eu vou deixar ele para eu falar sobre ele em um outro vídeo. E, gente, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Se você já leu algum desses livros que eu falei aqui, comenta aqui pra mim. Se você não leu, por favor, leia, porque os dois que eu li, que eu consegui terminar nesse vlog aqui, são grandes livros, bons livros. Esse daqui, maravilhoso. O outro, muito bom também. Mas é isso. Cogite a possibilidade de se inscrever no canal. Curte esse vídeo se você gostou. Comenta. Compartilha com algum amigo que também goste de literatura. E é isso. Desculpa a minha bagunça, o meu mau jeito. Mas é assim que a gente vai caminhando. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.